estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas, meus amigos. É com muita alegria que nós damos início a mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. E este é o programa de número 30. Nós vamos estudar o capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O capítulo intitulado Bicorporeidade e Transfiguração. Este é o segundo programa deste capítulo. No programa passado, nós falamos da bicorporeidade. E hoje nós vamos falar da transfiguração. Allan Kardec define de forma genérica a transfiguração no item 122 de O Livro dos Médiuns, em que ele anota que a transfiguração consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Portanto, nós não vamos falar em transfiguração de um espírito ou de um desencarnado, porque aí, nesse caso, a denominação será de aparição ou materialização. Então, a expressão, não é, transfiguração se refere à mudança do aspecto de um corpo de uma pessoa encarnada, cujo perispírito pode se expandir e, envolvendo o corpo físico, dar características diferentes para o organismo, para o corpo. Então, a transfiguração se refere a uma pessoa encarnada e decorre de uma expansão perispiritual. Então, não está ligada à materialização de espíritos. E nem propriamente a uma emancipação da alma. A alma não se afasta do corpo. É o perispírito que se irradia. O fenômeno, portanto, é bastante peculiar, uma vez que a pessoa, o médium que detém essa possibilidade, é capaz de fazer com que, em sua expansão perispiritual e dada a plasticidade do perispírito, não é, alterar a imagem exterior da pessoa. E aí você ter uma visão não da face da pessoa ou do corpo da pessoa, do médium, mas aquilo que é projetado, a imagem que foi criada, tá? Pela expansão perispiritual. Allan Kardec, no item 122, além de definir o que é a transfiguração, ele dá alguns exemplos de médiuns que tiveram a transfiguração. Ele começa com os exemplos e depois faz o comentário, junto com os espíritos, da ocorrência, ou modo de ocorrência desse fenômeno. No entanto, nós vamos fazer um parênteses nesta anotação de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns e vamos nos informar no livro A Gênese, também de Allan Kardec, quando ele estuda também no livro A Gênese o fenômeno da transfiguração. Mas aí, no livro A Gênese, ele dá um exemplo de transfiguração excepcional, que muito
clareia o nosso pensamento, o nosso entendimento acerca desse fenômeno que é espetacular, em termos de fenomenologia mediúnica ou fenomenologia psíquica. Ele dá o exemplo de Jesus. E é pelo exemplo de Jesus que nós vamos iniciar propriamente o detalhamento da transfiguração. A Bíblia registra a transfiguração de Jesus e praticamente nos 4 evangelhos, à exceção do Evangelho de João. E nós trouxemos a narrativa do evangelista Marcos, no capítulo 9, do item 2 a 9. Ele descreve o que ficou como registro histórico, não é? Espiritual e até mesmo teológico, a chamada transfiguração de Jesus. O evangelista Marcos começa narrando assim: 6 dias depois, eles estavam atendendo a um grupo de pessoas. Por isso que ele começa dizendo 6 dias depois. Tendo chamado Pedro, Tiago e João em particular, Jesus os levou consigo a um alto monte, afastado, e se transfigurou diante deles. Enquanto orou, continua o evangelista, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas como a neve, como nenhum lavadeiro na terra é capaz de fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a conversar com Jesus. Então, disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem partiu uma voz, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram o fato em segredo, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Kardec, no livro A Gênese, falando das propriedades do fluido perispirítico, ou do perispírito, no capítulo 14 da Gênese, de A Gênese, item 44, ele diz: é ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação desse fenômeno, a transfiguração. É um fato bastante comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito
lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. Então, o fenômeno que aconteceu com Jesus e ali os evangelistas, Pedro, Tiago e João que presenciaram, foi um fenômeno bastante complexo, porque ocorreu a transfiguração de Jesus, mas também ocorreram duas aparições. Os espíritos se materializaram, Moisés e Elias, porque os 3 apóstolos assistiram ou presenciaram os 2 ali ao lado de Jesus, conversando com Jesus. E teve um terceiro fenômeno, que foi um fenômeno de voz direta, quando a voz que se fez ouvir disse: este é meu filho bem-amado, escutai-o. Então foram, na verdade, várias ocorrências que se deram naquele instante. Nós tivemos a oportunidade de fazer um artigo na revista Reformador, em agosto de 2020, e da Federação Espírita Brasileira, e a certa altura nós fizemos um comentário que trazemos aqui para a nossa reflexão. Na verdade, as descrições dos evangelistas nos levam ao entendimento de que se está diante de uma verdadeira sessão espírita. Nós podemos dizer que Jesus e os apóstolos realmente foram partícipes de uma sessão espírita, dada a natureza dos fenômenos que aconteceram, mas também em função dos ensinamentos que decorreram daquele encontro do plano material com o plano espiritual, porque não ficou apenas no fenômeno, mas houve uma revelação da natureza espiritual de Jesus e o próprio diálogo que aconteceu entre Moisés e Elias foi de grande ensinamento, mostrando que ali os espíritos estavam realmente presentes, comprovando a imortalidade da alma. E dessa forma, trazendo à humanidade um entendimento diferente acerca da mediunidade. Esse fenômeno da transfiguração constitui-se realmente num marco da mediunidade na Terra, porque realmente ocorreu uma reunião mediúnica. Confrontando as narrativas dos evangelistas que descreveram esse fenômeno, com os ensinamentos dos espíritos superiores e as dissertações de Allan Kardec, nós começamos a observar que a prática mediúnica expressada por Jesus ainda se constitui para nós num referencial que todo trabalhador da área da mediunidade deve ter. Por isso, o estudo desse fenômeno da transfiguração de Jesus é tão importante. O que nos leva a um importante estudo acerca da prática mediúnica. Porque aquele encontro do Cristo foi extremamente sublime. Teve aspectos muito próprios do que Kardec explica em termos de reunião mediúnica segura. Primeiro, a reunião não aconteceu em público. Jesus realizava inúmeros fenômenos em público. Curas, trouxe a recuperação da saúde de Lázaro, que estava com morte aparente, diante de todas as pessoas. Multiplicou pães, peixes. Mas esse da transfiguração, dada a sublimidade e da seriedade do que aconteceu, ele escolheu um pequeno grupo
para seguir com ele, e há um consenso de que eles subiram um monte, o Monte Tabor, embora não haja um registro específico bíblico de qual monte seria, porque teriam outros montes na região. Mas a ideia que se consagra, inclusive Kardec comenta, utilizando a expressão que Jesus subiu ao Monte Tabor. A altura também do Monte Tabor é discutível. Fala-se em 300 metros, ou até mais, chegando talvez até 1 quilômetro. O fato é que Jesus escolheu dos 12 apóstolos apenas 3 e realizou uma reunião privativa. Como Jesus é o nosso guia e modelo para todas as atividades, esse encontro dele com Moisés e Elias também é um roteiro para nós, enquanto trabalhadores da mediunidade, sobretudo em termos de reunião mediúnica. Kardec diz que as reuniões mediúnicas devem ser privativas, porque assim tem-se possibilidade de preservar a intimidade dos comunicantes, sejam eles sofredores ou superiores. E tanto Jesus queria um ambiente íntimo, que ele disse: não digam a ninguém o que aconteceu aqui, até que o Filho do Homem retorne à pátria espiritual. Da hora eles não entenderam, mas obedeceram Jesus. Então, o que acontece dentro da reunião mediúnica, inclusive essa é uma orientação que o Espírito André Luiz dá no livro Desobsessão, a gente não pode sair de uma reunião mediúnica comentando o que aconteceu na reunião. Não só porque se estabelece uma sintonia indesejada com espíritos, muitas vezes sofredores, que foram atendidos, sobretudo os psicofônicos, mas os demais médios também, os chamados de sustentação, apoio, o dirigente. Então, os espíritos contam com essa ética do grupo para que possam trazer maiores revelações. Como foi o caso de Jesus. Ele já estava ali naquele encontro preparando e se preparando para o que aconteceria logo em seguida, que foi a crucificação. Inclusive, o diálogo que Jesus teve com Moisés e Elias foi relativo, segundo informações muito seguras, à crucificação, os fatos que aconteceriam logo em seguida. Nós temos uma certa informação sobre isso no Evangelho de Lucas. Marcos não faz referência ao conteúdo do diálogo. Então, o grupo mediúnico deve ter esse cuidado de fazer uma reunião privativa, que foi o que sempre Kardec aconselhou. Então, muitas vezes, quando você vê reuniões mediúnicas em público, observa-se que se falta não só quanto à orientação de Kardec, como a própria orientação de Jesus. E ali tratou-se de assunto muito sério, que seria a crucificação, e ele então pediu que os apóstolos permanecessem em silêncio, e eles ficaram em silêncio e não comentaram até que foram fazer os registros, né, após a crucificação de Jesus. Um outro fato curioso é por que Jesus chamou apenas 3 discípulos. Aliás, esses 3 que Jesus convidou, Pedro, Tiago e João, sempre foram chamados em determinados atendimentos ou curas realizadas por Jesus, demonstrando que os 3 tinham um preparo espiritual melhor do que os demais apóstolos. Não só aqui no Monte Tabor, quando ele se transfigurou e ele estava apenas com a presença de 3 dos evangelistas, mas também quando ele foi curar a filha de Jairo, uma menina de 12 anos que teve morte aparente, mas o pai foi procurar Jesus porque ela tinha morrido. Jesus chega à casa de Jairo, pede que todas as pessoas saíssem, fica só Jesus, os 3 apóstolos, os pais, e Jesus recupera a saúde da menina. Foi um fenômeno de catalepsia, ela estava com morte aparente.
Mas a casa estava cheia de gente e Jesus pediu para sair. Que foi todas as pessoas, exceto essas mencionadas. Isso porque certos atendimentos requerem um preparo melhor da equipe. Então, muitas pessoas estranham. Por que nem todas as pessoas podem ir para a reunião mediúnica? E, às vezes, não compreendendo isso, estabelecem comentários impróprios. É o próprio Allan Kardec quem diz que, para ir para a reunião mediúnica, é necessário um preparo anterior. A pessoa deve estudar, deve melhorar o seu entendimento sobre mediunidade e buscar a sua transformação moral, a fim de que ela possa criar condições ou favorecer aos espíritos superiores o atendimento aos necessitados. Então, não é porque há um privilégio ir para a reunião mediúnica, mas é uma responsabilidade. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele faz um comentário nesse sentido. Está no capítulo 105 do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier: nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, que é o que todo trabalhador, né, oferece em primeiro lugar, as boas intenções, continua Emmanuel, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Ele faz esse comentário exatamente para explicar por que é que Jesus convidou apenas 3 discípulos. Eram os que estavam em melhores condições de preparo, de conhecimento, de amadurecimento, para que recebesse aquela grande revelação do mundo espiritual, que foi a comprovação autêntica da imortalidade da alma, com a materialização de Moisés e de Elias, 2 grandes profetas, Moisés o primeiro profeta, Elias considerado também um dos maiores profetas, e foi então que a presença dos 3 ofereceu fluido, inclusive, suficiente para que aquele fenômeno acontecesse. Então, realmente foi um fenômeno de ectoplasmia excepcional. Quando Jesus sobe ao Monte Tabor, antes até mesmo da transfiguração, eles começaram a orar. Houve um momento de oração. Não foi chegando lá no alto do monte, Jesus se transfigurando. Não foi assim. Lucas, no capítulo 9, no versículo 32, ele descreve que após a oração de Jesus, os 3 discípulos tiveram sono, mas conservaram-se acordados. Essa informação de Lucas é muito importante, que corresponde ao que Kardec orienta. Nós devemos iniciar a reunião mediúnica com uma prece. Mantermos a harmonia, o silêncio. Não se pode entrar numa sala de reunião mediúnica com risos, brincadeiras, encontros excessivamente alegres, mas um cumprimento discreto, porque ali estão pessoas doentes. E é curioso a informação de que eles sentiram sono. Essa expressão sono na Bíblia nos leva ao entendimento que eles começaram a doar fluidos e estavam entrando no estado hipnótico.
que é o que acontece com os médiuns sonambúlicos ou psicofônicos sonambúlicos. Mas veja bem, eles tiveram sono, mas não dormiram. Eles tiveram sono, mas permaneceram acordados, que é o que acontece com o psicofônico sonambúlico. Ele tem aquela indução hipnótica, sente sono, mas não dorme, ele fica alerta. Porque aí ele se expande espiritualmente. Ocorre uma expansão do seu perispírito, ele começa então a ver, a perceber o plano espiritual, ele fica lúcido. Diferente da pessoa que chega cansada, senta na sala, apaga-se a luz, ou diminui a luz, coloca-se uma música, o ambiente fica silencioso e a pessoa dorme. Muitas pessoas dormem por cansaço, dormem por falta de hábito de ficar muito tempo em oração, ou porque tomam medicamentos, enfim. Mas isso não é desejável em reunião mediúnica. Não se pode dormir em reunião mediúnica. Porque a pessoa, quando dorme, nós já sabemos que ela afasta-se do corpo. E ela cria grande tumulto no ambiente espiritual da reunião, dormindo. Porque tem pessoas que são assim, entram na reunião mediúnica e dormem, e chegam no final e nem ouviram a prece, não é, de abertura, ou mal ouviram a de abertura e de encerramento. Então, essa informação de Lucas, que eles tiveram sono, indica que eles estavam sob uma grande influência espiritual, uma grande influência hipnótica. O esplendor do Cristo iluminado foi descrito pelos evangelistas por mera comparação. Eles buscaram expressões para dizer da sublimidade, da beleza do Cristo naquele momento. Mateus diz que o rosto e as vestes de Jesus se iluminaram como sol. Marco, como nós vimos, falou que o manto de Cristo ficou tão alvo que nenhum lavandeiro seria capaz de alvejar. E Lucas diz que o rosto de Jesus se modificou e as roupas ficaram brancas e relampejantes. Isso porque cada evangelista compôs o seu evangelho a partir da narrativa de outras pessoas, né? Exceto Mateus, que foi um apóstolo, mas também a descrição que ele teve a partir de Pedro, de Tiago e de João. Mateus não presenciou a transfiguração. Então, na verdade, o perispírito de Jesus fulgurou-se. E ao lado dele surgiram duas figuras veneradas pelo povo judeu: Moisés e Elias. E uma das indagações é que como é que os apóstolos sabiam que era Moisés e Elias? Porque junto ao povo hebreu havia uma proibição de se edificar estátuas. Então não existe estátua de Moisés e de Elias, a não ser mais recentemente, escultores imaginando como seria, não é? Mas a época de Jesus não tinha uma imagem. Isso dá o entendimento de que em algum momento foi dito que era Elias e Moisés. Isso não tem referência na Bíblia. Ou então os três intuitivamente perceberam. Mas o mais provável, como os três tiveram a mesma visão, eles estavam materializados, eles se apresentaram e começaram então a conversar com Jesus. Na verdade, os dois grandes profetas do povo hebreu têm um significado muito importante. Moisés é a mente, nós podemos dizer assim, não é? Porque ele trouxe o decálogo, ele trouxe as primeiras normativas daquele povo, o Deuteronômio, Levíticos. Então, Moisés, que começou a escrever a Bíblia que nós conhecemos. Mas Elias, o grande profeta, representa o amor, o coração, não é? Exatamente pelo o modo com que ele se relacionava com o povo. Então,
ali há uma reunião entre, não é, a lei e a profecia, digamos assim. Bom, um outro aspecto que nós temos de informação do Espírito Emmanuel acerca desse fenômeno da transfiguração está também anotado no livro Caminho, Verdade e Vida, só que agora no capítulo 67, psicografado também pelo Chico, o Chico Xavier. E Emmanuel faz um comentário muito interessante. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Então, Emmanuel confirma que realmente o fenômeno aconteceu no Tabor. Kardec, quando faz o comentário na Gênesis, também menciona o Monte Tabor. Então, Emmanuel continua dizendo: não vemos qualquer demonstração diabólica, porque as pessoas, muitos ainda imaginam que os espíritos são demônios. Mas a aparição de Moisés e Elias, que eram pessoas conhecidas pelo povo, demonstravam agora a imortalidade da alma. Então, Emmanuel menciona: não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Emmanuel está fazendo referência a uma ilusão, uma alucinação, que muitas pessoas dizem, não é? Que o fenômeno espírita não existe. Kardec contrapõe bastante essas ideias. O fenômeno espírita é real, não é alucinação, não é uma ilusão. E Emmanuel toca nesse aspecto, dizendo que as personalidades ali foram devidamente identificadas. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, que é também essa visão mística, né, do mundo espiritual, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Um outro aspecto muito importante ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, agora no capítulo 10, Emmanuel analisa esse fenômeno da transfiguração em vários capítulos. Ele diz que com Jesus estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E é ainda ela, a mediunidade, dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então veja como Emmanuel situa a mediunidade sublimada junto ao espiritismo. Ele coloca como a alma imortal do espiritismo, exatamente porque foi através da mediunidade que Kardec pôde comprovar a existência do mundo espiritual e revelou essa faculdade humana excepcional que é a mediunidade da qual todos nós somos dotados. Então, por isso nós mencionamos que o fenômeno da transfiguração de Jesus e a materialização de Moisés e de Elias, o fenômeno de voz direta, foi uma verdadeira reunião mediúnica espírita, porque ela segue os padrões colocados por Allan Kardec. O isolamento na natureza, a prece, o fenômeno em si, o diálogo que teve, não é? Que se referia, como dissemos, à crucificação do Cristo. Os apóstolos que se manteram discretos em relação ao estudo. Mas há um trecho ainda na narrativa bíblica, e aqui está, não no Evangelho de Marcos, como nós começamos a leitura, mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 17,
que vai do versículo 9 ao 13, Mateus adita algo muito importante do que aconteceu depois, quando encerra aquele momento de aprendizado para os discípulos, as revelações que nós acabamos de ver da sublimidade do Cristo, Cristo que muda a sua forma, o corpo que se ilumina, a presença de dois espíritos elevadíssimos que muito provavelmente estavam dando apoio ao Cristo, não só nesse momento da transfiguração, mas em todos os instantes, porque Cristo não trabalhou sozinho, isso é de uma conclusão óbvia, e Jesus estava ali ladeado por dois discípulos que ele também havia enviado, né? Porque Jesus é que enviou Moisés para preparar o caminho para a própria vinda do Cristo, e Elias, que buscou a espiritualidade do povo hebreu. Então, Mateus descreve que, descendo eles do monte, Jesus e os 3 apóstolos, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Isso nós lemos antes. E o que interessa é um comentário que vem a seguir. Mas os discípulos o interrogaram. Interrogaram Jesus. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não os reconheceram. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Veja que nas reuniões mediúnicas espíritas se orienta que, ao término da reunião, faça-se uma avaliação, que se discuta os pontos mais importantes da reunião, algo que mereça ser esclarecido, que não ficou muito claro, dúvida dos médios, sobretudo médios iniciantes, mas mesmo médios experientes também, que é a chamada avaliação, que se faz no final da reunião mediúnica. Nessa reunião de Jesus, da transfiguração, não faltou nem mesmo a avaliação da reunião mediúnica. Se nós pudermos, nesse processo de comparação, né, entre as orientações de Kardec, dos espíritos superiores, e do que aconteceu como registro bíblico. Eles fizeram uma avaliação da reunião, eles perguntaram. E um fato muito delicado. Porque Jesus revela que ali Elias era, não é? Estava reencarnado como João Batista. João, a essa altura, já havia sido degolado. Então, ele já havia retornado à pátria espiritual. Por isso, ele tomou a forma, não de João Batista, mas tomou a forma de Elias. Nós já estudamos que o espírito toma a forma que ele é mais conveniente. Talvez aquela que lhe desse maior sublimidade. Então, Elias, o profeta, reencarnou como João Batista. Teve uma morte gravíssima, foi degolado. E surgiu uma dúvida na mente dos apóstolos. Eles estavam vendo Elias ali. Ué, mas, Senhor, o Elias não terá de vir? Então, a discussão em torno da figura de Elias se justifica porque eles haviam aprendido, os apóstolos, com os doutores da lei, que o profeta Elias retornaria para estabelecer a harmonia antes da vinda do Messias, como está escrito nos livros eclesiásticos da Bíblia, no capítulo 48, versículo 10, Malaquias, no capítulo 3, nos versos 23 e 24. Ou, em algumas traduções, no capítulo 6, versículos 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6, melhor dizendo. Então, se Elias estava desencarnado,
pensaram eles, há um conflito na profecia. O Messias viera antes do precursor, então a profecia de que Elias viria preparar o caminho depois que chegaria o Messias. Jesus já havia vindo e eles não sabiam de Elias. Então a profecia não se concretizou. Foi por isso que Jesus explica que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, provando que realmente a profecia havia se cumprido. Elias realmente veio antes do Messias, só que reencarnado como João Batista e o Messias, o próprio Cristo. Então foi um estudo pós-reunião mediúnica tão necessário ao desenvolvimento do grupo. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se encontra fora das condições da humanidade. E que não se ache comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Porém, a superioridade de sua essência moral e suas qualidades fluídicas, aquelas que atingiram nele, Jesus, proporções acima das que são comuns, fizeram com que o mestre cumprisse a tarefa, como foi, tornando-se o guia e modelo da humanidade. Esse comentário é de Allan Kardec. Posto de lado o seu envoltório físico, ele nos exibia a condição dos espíritos puros. Então, realmente, a transfiguração de Jesus, comentada por Allan Kardec no livro A Gênese, nos traz grandes ensinamentos acerca da prática mediúnica espírita. E que está como registro bíblico. A questão é de interpretação de acordo com as normas de Allan Kardec. A privacidade, repetimos, a oração, os apóstolos mais preparados, o silêncio depois da reunião, o momento de aprendizado com a manifestação dos espíritos, a manifestação espontânea dos espíritos, e depois a avaliação da reunião mediúnica. Nós até nos estendemos um pouco além do tema transfiguração, exatamente porque esse assunto se refere muito à mediunidade. Como Emmanuel diz, foi um marco para a humanidade, e agora revivido pelo Espiritismo com uma sublimidade para que nós possamos nos espelhar em Jesus, esse que é nosso guia e modelo, tanto nas suas condições morais, quanto na sua praxis mediúnica. Porque ele demonstrou ali como se deveria realizar uma reunião mediúnica de cunho sério, que foi o que Allan Kardec buscou resgatar nos ensinos de Jesus, as reuniões mediúnicas sérias. Agora, como o povo estava ainda numa fase que necessitava de ser desperto para as realidades espirituais e o grande compromisso de Jesus, muitas curas ele fez em público, porque essa era a tarefa do mestre. Como nós vimos Chico Xavier psicografando em público, Divaldo muitas vezes entrando em transe em público, Ivone Pereira psicografava em público. Por quê? Porque são médiuns missionários que têm uma tarefa muito específica. Porque muitas pessoas questionam essa mediunidade, o Divaldo entrando em transe em público, o Chico psicografando em público, mas isso decorre da tarefa específica desses médiuns. Não pode ser generalizado. Porque nem todos nós, trabalhadores da mediunidade, temos esse compromisso com a divulgação da doutrina e implementação dos aspectos do espiritismo na Terra. Não é? O próprio Cristo, como nós vimos, ele realizou um tipo de atividade mediúnica muito específico. E veja que não foi somente no Monte Tabor, como eu mencionei também em alguns outros momentos mais sérios, em que se precisava talvez de uma doação fluídica maior,
de oração, ali estavam apenas 3 discípulos. Então, a ida para a reunião mediúnica não representa uma conquista, como muitas pessoas imaginam, e às vezes até querem ir para a reunião mediúnica por curiosidade. A reunião mediúnica é a portas fechadas por orientação de Kardec. E Kardec diz que nós precisamos oferecer condições propícias para que os espíritos se manifestem. Exatamente o que Emmanuel menciona: conhecimento e demonstração de valores pessoais. Então, o grupo tem que se estruturar com bases em esforço de conhecimento e de transformação moral. Porque não basta reunir para dizer que o grupo é mediúnico espírita. É preciso que nós ofereçamos as condições propícias aos espíritos para que eles se manifestem. E dessa forma, nós possamos colher os frutos do aprendizado. A gente aprende muito numa reunião mediúnica. Não só com as orientações dos mentores, mas com a própria manifestação dos espíritos sofredores. Quando a gente assiste, por exemplo, um obsessor, e você analisa ali o caso do obsessor de hoje, ele foi a vítima de ontem. Ninguém obsedia ninguém sem ter um motivo. Foi o ódio, a mágoa, que fez com que ele se vinculasse àquela pessoa e fosse chamado de obsessor, quando na verdade ele é uma vítima. Isso é um aprendizado para nós. Se nós levarmos o nosso ódio para além túmulo, se nós levarmos nossa mágoa, nosso apego para além túmulo, nós podemos ficar vinculados ao motivo do nosso apego. Vinculados à pessoa que nós odiamos e nos tornarmos, por nossas vezes, obsessores sem o querer, porque vamos ficar magneticamente presos à pessoa. Isso é um aprendizado. O perdão. O suicida, quando ele se revela ali, mostra para nós o que é a realidade. Não só para que a gente se previna contra os riscos de um desequilíbrio psíquico que possa nos levar ao suicídio, mas também para nos ajudar a explicar para as outras pessoas que pensam dessa forma, não só no sentido de amedrontar para dizer da realidade espiritual deles, não é nesse sentido, mas no sentido de estimular a pessoa a sair desse estado de autodestruição, porque ele não vai conseguir se autodestruir. Que, segundo Ivone Pereira, é a maior decepção do suicida é essa. Não é tanto o sofrimento que ele encontra do outro lado. A grande decepção do suicida é que ele não encontra a morte. Essa é a grande decepção do suicida. Não é tanto o sofrimento, é a consciência de que ele cometeu um ato que não deu o resultado que ele imaginava. Essa é a frustração. Quando nós vemos uma pessoa que desencarnou e nem sabe que desencarnou, porque nunca estudou a matéria espiritual, isso é um aprendizado também. Para que a gente estude e não precise chegar numa reunião mediúnica para alguém nos dizer: olha, você já desencarnou. São esses aprendizados que se tem. Além da misericórdia dos mentores, que sempre nos estimulam. É em função desse tipo de orientação de Kardec e o próprio Jesus que nos dá, que a gente observa que nesse período de pandemia, quando se pretende fazer reuniões mediúnicas virtuais, elas são inadequadas. Porque elas elas colocam as pessoas em risco e as pessoas se descuidam desses preceitos do próprio Cristo. Que não se tem condições de realizar à distância.
Nós vamos continuar com o assunto transfiguração na próxima semana. Nós teremos mais um programa, porque esse tema é bastante complexo. Kardec trata dele com várias nuances. Nós vamos, no próximo programa, entrar um pouco mais na técnica da ocorrência. Hoje nós trouxemos o exemplo de Jesus exatamente para que a gente possa ampliar o nosso olhar e observar que já tínhamos informações sobre a transfiguração na própria Bíblia, que é um livro repleto de informações de fenômenos espirituais. E que com Cristo nós aprendemos, repetimos, tanto a transformação moral, quanto a prática do bem e, sobretudo, a prática mediúnica sublimada como essa, a reunião mediúnica no alto do Monte Tabor. Vamos ver se temos algumas questões que nos foram colocadas, lembrando que o Telegram já está aberto, não é? Para as perguntas, ele fica aberto 24 horas. Quando Marisley Vieira pergunta, quando o Divaldo passa uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes através da psicofonia, ocorre uma transfiguração no rosto? É uma transfiguração. Nós vamos estudar com mais vagar no próximo programa, porque os assuntos são bastante amplos, e esse de Jesus nós quisemos trazer uma interpretação espírita do fenômeno, não é, bíblico, para que a gente possa entender com mais detalhes, a partir desse exemplo, o que Kardec nos trará. No livro dos médiuns, nós estudamos Kardec no livro A Gênese, que comenta o fenômeno dito. Mas ele diz que, muitas vezes, mudanças que ocorrem na musculatura do rosto indicam uma transfiguração. Tá? Desde que, obviamente, não seja forçado pela pessoa. Mas, decorrente do envolvimento, né, perispiritual do indivíduo, a face da pessoa realmente sofre uma modificação. Isso seria, sim, uma transfiguração. A Maria Lessa nos pergunta, a transfiguração, então, é um fenômeno que se inicia no perispírito e se expande sobre o corpo físico. É exatamente isso que acontece. Como eu disse, nós vamos voltar ao assunto com mais vagar e essas dúvidas todas ficarão esclarecidas. O Antônio Porto diz que é estudante da doutrina da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele diz que hoje as aulas são virtuais, já cursei 1 ano e meio. Mas me parece que quanto mais estudo, me parece que nada aprendi. Isso é normal? Normalíssimo. Aliás, esse é um pensamento socrático, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que muito pouco sabe. Então, eu também tenho que confessar como você. Cada dia que passa, eu reconheço que sei cada vez menos. Por isso, a gente tem que ser perseverante. Obrigado pela contribuição aí, Antônio. Leide Barros diz, é conveniente fazer atas das reuniões mediúnicas? Eu não vejo necessidade dessas atas, desses registros, não é? Das reuniões mediúnicas. Porque os registros são espirituais, ficam gravados. Mas também não vejo nenhum inconveniente em fazer esse registro. Não há assim, nenhuma preocupação direta. Eu não prescreveria fazer atas. Acredito que não sejam necessárias. Até porque os espíritos pedem que se mantenha o silêncio sobre as manifestações, e muitas vezes uma ata pode se tornar público e ali revelar intimidades. É por isso que não se deve fazer, meus irmãos. Há uma prática muito comum de se fazer afastamento de influência na presença dos enfermos. Nunca se pode fazer isso. Ocorrem traumas psicológicos seríssimos e espirituais. Nós presenciamos um fato muito interessante de uma pessoa que presenciou o espírito que supostamente estava obsediando-a. Ela assistiu à reunião mediúnica e o médium entrou em transe na frente dela, né, num procedimento
que o dirigente buscou induzir o médium ao transe ali, não é, com o enfermo presente. O espírito falou muita coisa. Xingou, esbravejou, ameaçou. E quando a pessoa saiu da sala, ela saiu num ódio tão grande daquele espírito. Ela esbravejava. Então, tudo que eu estou passando na minha vida é culpa dele. E aí que ela piorou o próprio estado. Que ela ficou com ódio do espírito. Já vi pessoas que saíram com medo de reunião mediúnica. Já vi pessoas que saíram duvidando da reunião mediúnica. Porque foram pessoas despreparadas, enfermos, para assistir o suposto afastamento de influência. Desobsessão nunca foi afastamento de influência. Então, as manifestações devem ser privativas, sigilosas, respeitosas. A Dênia Maria nos pergunta: qual a importância da transfiguração para o melhoramento espiritual? Nós vimos com Cristo que, na verdade, a transfiguração é a revelação do melhoramento espiritual. Não é? Agora, há um fenômeno muito interessante. A gente irradia o perispírito em torno de nós e pode ocorrer a transfiguração. Mas a pessoa bondosa, caridosa, ela irradia o próprio perispírito em forma de amor, pelos sentimentos bons que tem, pela caridade que presta, e pode causar um grande bem-estar às pessoas que chegam perto dela. A gente via isso muito com Chico Xavier e outros médios não tão conhecidos. Tem pessoas que você se aproxima e sente aquela irradiação moral, você recebe um verdadeiro passe sem o toque, sem imposição da mão. Basta a presença da pessoa, porque ela está irradiando o seu perispírito. Eventualmente, essa irradiação pode, por modificação fluídica, causar uma transfiguração. Mas o nosso perispírito se irradia. É a chamada aura. Ele se irradia. Só que na transfiguração ocorre a visibilidade, dessa irradiação. Então, na verdade, Dênia, a transfiguração espelha o melhoramento espiritual. Não causa o melhoramento. As reuniões mediúnicas, Maria Campos nos pergunta, podem ser gravadas para estudo em grupo com pessoas que não têm compromisso mediúnico e não fazem parte da reunião mediúnica a pretexto de estudo de autoconhecimento? Eu acho isso um risco. As reuniões mediúnicas podem ser gravadas, sim. O André Luiz menciona isso até no livro Desobsessão. Mas é preferível gravar apenas as mensagens psicofônicas dos mentores. E André Luiz diz que o estudo é para o grupo. Reouvir a mensagem é importante para a aprendizagem do grupo. André Luiz não aconselha gravar as mensagens dos sofredores comunicantes, dos espíritos perturbados, para não fixar aquela imagem ainda mais. Porque toda vez que você ouvir aquela gravação, você vai estabelecer uma sintonia com espíritos sofredores e pode perturbar o espírito que já foi atendido na reunião mediúnica, não é? Mas gravar a dos mentores, sim. Quando sentimos sono na reunião mediúnica, pelo fato que estamos doando fluido? Não. Médium psicofônico sonambúlico sente um sono hipnótico, mas não dorme. Porque ele está tendo uma indução psíquica para se afastar do corpo. Agora, a pessoa que tem sono natural é por invigilância, é por cansaço, é por falta de costume. Tá? A mudança no rosto de Jesus não seria em função do reflexo da luz? Não. Quando a gente lê a Bíblia, não foi reflexo de nenhuma luz, muito pelo contrário, ele diz que irradiou do Cristo, o rosto dele se modificou. Foi como eu narrei aqui na narrativa de Lucas, ele diz que o rosto do Cristo se modificou, as luzes se iluminaram, o corpo se iluminou, melhor dizendo, as vestes se iluminaram, então não foi reflexo de luz. Tá? Bom, outras perguntas muito interessantes aqui eu posso responder na semana que vem ou no Telegram. Nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB
e nas plataformas de áudio, do Spotify e nas demais de áudio streaming. Os nossos encontros semanais também ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas, participe aí do Telegram. O endereço é @febtv_mediums. Baixe o aplicativo e faça a sua pergunta. E todos os programas estão arquivados no site da FEB, febtv.com.br/mediums. Você vai encontrar ali as perguntas que já foram respondidas no Telegram e todos os programas, agora os 30 programas que já foram feitos, 30 horas de estudo de O Livro dos Médiuns. E não deixe de colaborar com a FEB TV. Dê a sua colaboração, participe, seja um padrinho, seja uma madrinha da FEB TV, para que ela possa continuar levando a todos os lares, tanto do Brasil como além fronteiras, os ensinamentos do Cristo, a alegria sã, a paz e o consolo aos corações. Eu te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Simone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.